Meus irmãos, nós estamos na nossa terceira aula da matéria de Evangelhos e Atos do curso médio do IBAD. E nós estamos no capítulo 2 da segunda unidade, na página 75. Nós vamos fazer o possível para concluir essa unidade. Só uma pergunta, irmãos. Eu acho que eu não postei nenhuma aula até hoje para os irmãos, não, certo? Ou postei alguma? Não? Eu tenho que postar as três aulas para os irmãos. Eu estava revisando aqui, parece que eu não postei as aulas. Eu estarei postando essas aulas, eu creio que entre hoje até amanhã, estarei postando as três aulas para os irmãos revisar a matéria. Bem, no capítulo 2, irmãos, aqui na página 75, nós estaremos falando a respeito do segredo do reino. Ainda estamos dentro dos evangelhos, principalmente essa parte aborda o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, que preocupa mais em falar do reino de Deus. Já o evangelho de João, a perspectiva dele é mais teológica, então ele não tem tanta, não relata tanto a respeito do reino no pensamento judaico. E os três primeiros evangelhos abordam bastante a esse respeito. Os irmãos observar o evangelho de João nem parábola tem, da qual Jesus fez muito uso da parábola para o ensinamento do reino. E aqui o comediante vai falar o seguinte: a parábola é uma narrativa que expõe um pensamento sob forma figurada. O que ele quer mostrar é que Jesus utilizou muitas parábolas para poder falar a respeito do segredo do reino para os seus discípulos. E Jesus tinha o interesse de revelar para os discípulos que tinha voltado o coração para ele a conhecer os verdadeiros segredos do reino. E não naquela perspectiva judaica ou aquela perspectiva que foi mal interpretada das profecias veterotestamentárias. Então, o pensamento de Jesus é esse: é compartilhar com os seus discípulos, os seus apóstolos, a respeito do segredo do reino de Deus. E ele ocultou isso dos homens ou até mesmo mulheres que estiveram presentes seguindo ele, pelo fato que não havia um interesse sincero, tanto da parte dos fariseus, saduceus e grupo de mulheres que apoiava esses grupos religiosos. Então, essa é a razão de Jesus ensinar por parábolas. Não que Jesus não quisesse que essas pessoas se arrependessem, mas pelo fato do contexto bíblico mostrar que essas pessoas elas eram apenas especuladores do reino de Deus, sem interesse algum de conhecer verdadeiramente os valores do reino. Porque de repente você vai encontrar em algum dos evangelhos, principalmente no evangelho de Mateus, a expressão que Jesus ensinou em parábolas para que eles não ouvissem e não viessem a se converter, parecendo que Jesus não quisesse que os fariseus convertessem. Mas a realidade, quando você lê nos quatro evangelhos, os três, ou melhor, nos três evangelhos, primeiro, eles revelam que os fariseus já eram endurecidos, já tinham uma opinião formada, e por isso eles não tinham interesse naquele reino que Jesus estava apresentando, porque até hoje, se você estudar a respeito do judaísmo ortodoxo, que segue a linha farisaica, você vai ver que eles não aceitam Jesus como Messias e eles ainda esperam o Messias, porque na perspectiva deles, Jesus ele não atendeu os requisitos do Messias esperado por eles. Aqui vai mostrar a primeira parábola sobre a parábola da lição, as lições do reino. E ele vai mostrar a parábola do filho das bodas, do pano e do pano novo e do vinho novo. Ele mostra aqui o seguinte, que certa vez Jesus foi questionado por alguns discípulos de João Batista e também dos discípulos dos fariseus que chegaram a afirmar que os discípulos de Jesus eles não faziam a prática do jejum. E Jesus explica, trazendo três ilustrações a respeito do assunto para chegar a um ensinamento para quem estava lhe ouvindo. Então ele fala dos filhos das bodas, que estava relacionado, o que ele quis dizer é que
Enquanto o noivo estivesse com os convidados, não havia necessidade de deixar de comer, porque se uma pessoa vai a uma festa de casamento, ele vai para poder celebrar juntamente com os noivos e participar da festa. E isso ele deixa muito claro que ele era o noivo e que os seus discípulos estavam gozando do momento que ele estava supostamente na representação da festa, estavam gozando com ele, então não havia necessidade. Mas chegaria o dia, porque Jesus tem uma visão escatológica, que ele seria tirado, ele morreria, ressuscitaria, iria assunto ao céu, e os seus discípulos necessitariam de práticas de jejum. E ele também fala a respeito do remendo novo, em vestidos velhos e vinho novo em odre velho. Os irmãos é, têm conhecimento a respeito dessa questão de remendo, e Jesus alega o seguinte, que um pano novo, ele costurado em um pano velho, devido a tentar esticar esse pano, ele poderia romper com o pano antigo, o pano já velho. Quando fosse costurado, esse pano, dependendo de onde ele estivesse, principalmente nas roupas daquela época, e a pessoa, com determinados movimentos, poderia fazer com que o pano novo rasgasse parte já do pano velho por estar mais forte. E o vinho dentro do odre, o odre, os irmãos sabem que é um recipiente feito de couro, principalmente de couro de cabrito ou de ovelhas na época. Eles costuravam ali as pernas, a parte que é o pescoço, fazendo ali como o local de sair a água, o vinho ou a outra bebida que eles pudessem colocar ali para poder se locomover. As pernas eles utilizavam como se fosse uma alça. E esse couro durava por muitos anos, talvez até entre 15 a 30 anos. Porém, se esse couro já estivesse muito velho e a pessoa colocasse ali vinho, e com a fermentação do vinho, com o passar do tempo, ele poderia fazer com que esse couro se rompesse e estragasse tanto o odre como principalmente o vinho. Por isso, Jesus quer dizer o seguinte: que enquanto nós não aprendemos a fazer aquilo que realmente glorifica o nome dele e que exalta o nome dele, seria como que colocar remendo novo em pano velho e vinho novo em odre velho. Nós estaremos fazendo algo inútil para o Senhor. Então, o ensinamento dessa parábola é isso, é que nós temos que aprender a fazer as coisas de Deus que glorificam o nome dele e fazermos com fervor e diligência, que foi o que aconteceu com os discípulos pós Jesus ir assunto ao céu. 10 dias depois da partida de Jesus ao céu, o Espírito Santo desce e eles aprendem os valores do reino. E ali eles colocam em prática tudo o que eles aprenderam de Jesus. Por isso, quando a Bíblia fala que a igreja dos primeiros séculos, a igreja de Atos 2, ela seguiu os ensinamentos dos apóstolos, quer dizer que os apóstolos reproduziram tudo que eles aprenderam de Cristo para a igreja de Jerusalém e as demais igrejas, implicando que eles aprenderam o que é remendo novo em pano velho e vinho novo em odre velho. Então, nós temos que aprender a fazer as coisas de Deus para não fazer inutilmente. É isso que a parábola quer mostrar. A outra parábola é a do semeador. Essa parábola ela é muito fácil na Bíblia, que além dela estar com muita facilidade nela, ela ainda tem a interpretação, que é a parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo e do joio. Todas as duas têm a interpretação na própria Bíblia. E aqui, um certo dia desse, eu ouvi um pregador pregando e ele tentando enganar o povo. Ele disse que a culpa foi do semeador, que o semeador não observou onde estava semeando, por isso ele jogou semente para todos os lados. E a verdade, a Bíblia deixa muito claro que o semeador sabia o que estava fazendo, aquilo era algo de alguém profissional. E, devido à sua capacidade de trabalho, ele conseguiu lançar a semente da maneira correta. O problema foi o solo que recebeu a semente e não havia problema nem no semeador e nem na semente, e sim no solo. Então, o que essa parábola quer ensinar para nós?
Que, infelizmente, não é para vocês que estão estudando teologia, para mim que sou pregador, e vocês que vai vir a ser pregador ou ensinador, você tem que entender que nem todo mundo vai receber a sua mensagem do jeito que talvez a sua perspectiva quando você preparou, você queria que fosse. Vai ter pessoa que é como o solo ali à beira do caminho, que as pessoas passam, pisam, endurece, essa semente ela não tem como brotar, e os pássaros vêm e arrebatam ali. Tem outras que têm profundidade superficial, tem outras que crescem em lugares como em espinhos que sufocam a mensagem, logo eles esquecem, principalmente no caso do pastor Alex, que não está presente na sala, mas ele sabe isso, que ele pastoreia a igreja, sabe que isso é difícil, tem pessoas que vêm, quando você menos pensa, já não voltou mais na igreja, aí você encontra ele para rua fora, às vezes ele até tenta correr, passando por outro lado, mas então é assim que é a parábola do semeador, ela mostra as diferenças de solo, mas é claro que Jesus deixou que existe aqueles que são solo bom, que eles produzem 30, 60 e 100. Isso são as medidas de produções na época, que mostrava o quanto a semente trabalhou. 30 era razoável, 60 estava numa quantidade boa, 100 era o máximo. Então, existem sementes que produzem assim, 30, ela produz 60 e produz o máximo. Então, vai existir aquelas pessoas na igreja que vai dar o máximo na sua mensagem. Tem outros que vai dar 60, vai dar 30, mas o importante é que ela surtiu o efeito. Isso é o solo bom. A pessoa vai estar trabalhando para que isso, vai aprender e vai continuar caminhando na presença do Senhor. E aqui, como eu já falei, ele coloca aqui também a respeito do tipo de solo. Ele explica tudo aqui, nós não temos tempo para explicar. O grão de mostarda e o fermento são duas parábolas que Jesus apresenta a respeito do reino, mostrando a capacidade que o reino tem de avançar. A semente do grão de mostarda, naquele período, Jesus fala que ela era muito pequena. Existe uma tradução que fala que ela é a mais pequena de todas as sementes, talvez nas terras de Israel, porque nós sabemos hoje que existem sementes menores do que o grão de mostarda, mas naquele período Jesus fala que ela era menor, porém a sua capacidade de produção é que chama atenção. Então, Jesus estava mostrando que o reino de Deus é assim, às vezes ele começa pequeno. E Jesus mostrando para o povo de sua época, ele estava querendo dizer que o reino de Deus ele não vem com coisas que chamam muito a atenção, mas quando ele se desenvolve, aí sim as pessoas veem o poder e a glória de Deus nesse reino. E o reino de Deus é semelhante a isso, e também como o fermento, que ele fala que a mulher, após fazer uma massa, ela esconde o fermento dentro da massa, e quando a massa leveda ou ela fica fermentada, ela incha de maneira que a perspectiva de quem viu a primeira massa não chegaria a pensar que essa massa poderia alcançar aquele tamanho. Assim é o reino de Deus. Ele pode começar pequeno, pode apresentar como que um grão de mostarda, que parece que não vai acontecer nada, mas de repente cresce uma grande árvore que chama a atenção de todos. E da mesma forma a massa, que no outro dia, ou talvez até à tarde, essa massa está levedada e está gigante. Assim é o reino de Deus. Ele fala do cuidado pelos perdidos. Aqui está falando dessa passagem que nós já falamos várias vezes, da parábola conhecida como parábola do filho pródigo, parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. Eu já aleguei para os irmãos que aqui é apenas uma parábola que relata três histórias. Jesus estava aqui querendo mostrar para um fariseu, ou respondendo um questionamento de um fariseu, que Deus ele ama todos, indiferente da situação. Jesus ele ama a ovelha que se perdeu, ele ama a dracma que alguém perdeu, e ele ama aquele que decidiu se perder. Então, nós vemos que o contexto aqui é falar do amor de Deus, e não em si da ovelha, tampouco da dracma, e muito menos do filho pródigo, o filho gastador. A ovelha, no caso ali, nós vemos que o texto de Mateus e de Lucas, Mateus ele narra a respeito da parábola das 100 ovelhas e fala que o pastor deixou as ovelhas na montanha, possivelmente um pasto alugado,
e foi em busca da outra, mostrando o valor de uma ovelha. A dracma, eu creio que é de conhecimento dos irmãos, que as 10 dracmas, de acordo com a cultura judaica, possivelmente era a representação de uma mulher compromissada com o noivado. Ela carregava essas 10 dracmas, às vezes no braço, no pescoço, ou até mesmo como uma tiara sobre a testa. E ao perder uma das dracmas, essa mulher fica preocupada. Há quem acredita que essas dracmas pode ser o dote dela, mas eu creio que não, porque o dote ele era pago não para a mulher, e sim para o pai da mulher. Parece que era um presente dado pelo noivo de muito valor. 10 dracmas equivalia a uma quantidade de dinheiro bom naquele período. E ela, ao perder, não pelo valor do dinheiro, mas pelo valor do compromisso, ela diligentemente varreu a casa, colocou, abriu janela para que aquilo clareasse e ela conseguiu achar a sua dracma. E da mesma sorte, o filho, que insatisfeito com a casa do pai, ele saiu e voltou com muitas frustrações na vida, e ao voltar, ele é aceito pelo pai. Nós não temos tempo de falar, porque essa passagem dessa terceira parte dessa história, que é a parte do filho pródigo, ela é riquíssima em todos os detalhes cultural e tudo, que mostra o verdadeiro amor de Deus. Um dos exemplos é o pai correr pela estrada fora. De acordo com a cultura judaica, uma pessoa de idade não, ela tinha que andar de forma serena, isso era cultura. E ele correr, isso mostrava alguém que estava desesperado. E outra coisa interessante, que quando Jesus narra essa história, os fariseus que estavam ouvindo, eles prestam bastante atenção naquele, e o final da história, para eles, não é tão empolgante, porque quando Jesus diz que o filho estava voltando, possivelmente os fariseus esperavam um fim de uma história o seguinte, que o pai virou as costas para o filho. Mas, de repente, Jesus narra que o pai correu ao encontro do filho, lhe deu posição, colocando um anel no dedo, mandando calçar, dando os vestes novas e, acima de tudo, ele estava criando um animal ali, uma ovelha, é um cordeiro, e para que ele engordando aquele cordeiro para uma ocasião especial. E quando a ocasião aconteceu, que foi o filho voltar, ele manda matar o animal e faz uma grande festa. Então, nós vemos que as 3 histórias estão relatando o amor de Deus para com a humanidade, indiferente da situação. Se a pessoa ela cometeu algum deslize, porque uma coisa que nós temos que entender é que toda a humanidade é desviada. É desviado porque eles erraram o alvo, já nascem em pecado e ao chegar à razão do entendimento, eles erram o alvo. A outra parábola que ele narra aqui é a parábola do bom samaritano, que também está relacionada ao amor, o amor de Deus, e mostrando que, às vezes, nossa religiosidade acaba fazendo que nós nos tornamos muito duro. E quando eu digo duro aqui, não tem a ver que nós temos que ser flexíveis no que tange respeito ao ensinamento das Escrituras, não é isso que eu estou dizendo. Nós não podemos mudar as Escrituras para agradar ninguém. Mas, às vezes, a nossa religiosidade, o que é ser religioso? É pautar padrões que acaba fazendo separações entre pessoas que dizem ser maduras e outras não. E essas pessoas que dizem ser maduras, elas acabam por um padrão religioso se distanciando de outras pessoas. Nós vemos que o apóstolo Paulo ensinando tanto aos romanos como aos coríntios, ele fala que ele falando para os coríntios, ele fala que quem come carne não julga o que não come carne, que só come legume. E o que só come legume porque ele acha que ele não pode comer carne, porque as carnes naquela época poderiam ter sido sacrificadas a ídolos. Aí o apóstolo Paulo vai falar que esses também não deveriam julgar os que comem, porque o que come, come para a glória de Deus, e o que não come, não come para a glória de Deus. Ele fala: quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória do Senhor. Então, essa questão de religiosidade é quando nós achamos que somos melhor do que outras pessoas na igreja. É quando nós começamos a medir padrões na igreja que acaba afetando a vida espiritual das pessoas. É só você olhar que o sacerdote, ao descer de Jerusalém
para Jericó, possivelmente Jericó era a cidade que ele morava, de acordo com o que nós entendemos, houve esse período da retomada das terras de Israel para o povo de Israel após o cativeiro babilônico, que a cidade de Jericó, que foi reconstruída, se tornou uma cidade de sacerdotes. E os sacerdotes, os levitas, eles residiam em Jericó, nos seus turnos eles iam para Jerusalém no templo. E ao findar o seu turno, ele voltando, ele encontra com um patrício seu no caminho, quase morto, caído porque os assaltantes lhe pegaram e eles passam de largo. Por quê? A lei dizia que se você encostar em um corpo morto, você se tornava imundo até de tarde. E para um sacerdote se tornar imundo até de tarde era muita coisa. Para o levita, da mesma forma. Então, eles passaram de largo por quê? Porque a religião falava que não podia. E era apenas uma lei cerimonial. E eles sabiam que a lei cerimonial apontava que se você precisar de quebrar uma lei cerimonial para poder salvar uma vida, você poderia quebrar. Você só não podia quebrar os 10 mandamentos, mas uma lei cerimonial para salvar a vida você poderia quebrar. Mas eles fizeram o quê? Foram religiosos e preferiram deixar com que a pessoa permanecesse ali e se estivesse a sucumbir, que acabasse de morrer sem importância alguma. E vem um samaritano, alguém completamente desprezado por toda a nação de Israel, e aquele homem, o que dá a entender no texto, era um judeu que foi ferido, e esse homem que foi ferido foi socorrido pelo samaritano, a ponto do samaritano deixar até mesmo pagar todas as contas e deixar um pouco de dinheiro a mais. E deixando ainda a sua palavra, que se caso ele viesse a ter mais gasto, ele passaria de volta para saber a situação do homem e pagaria tudo o que fosse gasto. Isso mostra o amor de Deus para conosco, que indiferente do que ocorreu no caminho, que fomos assaltados pelo pecado, chegamos ao ponto de morrer por causa do pecado, ele veio, nos amou mesmo assim, enviando o seu filho para morrer em nosso lugar, para que nós viéssemos a ter vida. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, agora com as questões das parábolas, que para você pregar em uma parábola, interpreta a parábola corretamente. Temos que tomar muito cuidado para não falar o que a parábola não quer falar. Vou dar um exemplo. A parábola do bom samaritano. As pessoas querem colocar que o bom samaritano é Jesus, ou que o bom samaritano é o evangelista, como já houve algumas pregações dessa forma, que o homem que descia de Jerusalém, Jerusalém era o jardim do Éden, o homem que descia era Adão, os salteadores era Eva. Olha para os irmãos observar. Bateram nele por causa do pecado e que o samaritano, o sacerdote era religião, juntamente com o levita, o samaritano era evangelista, o jumento melhor, o samaritano era Cristo, o jumento era o evangelista, a estalagem era a igreja. E que as duas moedas que foi paga, ainda de tudo, era o batismo e Santa Ceia. Então, isso não é isso que o texto quer dizer. O texto só está narrando o amor de Deus. Então, se nós começarmos a colocar coisa no texto que não é, acabamos criando problema com a própria Bíblia. Então, nós temos que interpretar as palavras naquilo que Jesus quis ensinar. E tem coisas nas parábolas que não há necessidade de ficar tentando descobrir o que aquilo quer falar. Porque tem coisas que são apenas adorno na parábola. Somente adorno. Nada mais do que isso. O exemplo que nós podemos pegar do filho pródigo. As pessoas querem dizer que o porco que o filho pródigo estava apacentando representa tantas coisas, quando na verdade não, o porco era o porco. Nada mais que isso. As alfarrobas, irmãos, não são lavagem, como alguém costuma dizer. Alfarrobas são vagens, tanto comestível para animais como para homem. Os seres humanos também comiam essas vagens. E, além de tudo, o filho pródigo não estava em um chiqueiro, na perspectiva daquele chiqueiro que nós tínhamos no Brasil,
É só observar o texto. Ele foi apacentar porcos. Apacentar quer dizer que ele levava os porcos para os locais que, não sei se os irmãos já viu, porco também come alguns ramos que eles encontram debaixo da terra, fica fuçando, come algumas larvas, e come ramos também. A nossa perspectiva é que o porco come lavagem, essa coisa toda. Não é isso que o texto quer dizer. Então, quando você entende o que o texto quer dizer, você não vai ficar colocando coisas que o texto não está falando. Capítulo de número 3 fala aprendendo de Jesus. Aqui, irmãos, vai falar quem é o maior no reino dos céus. Ele fala que para responder à indagação de seus discípulos sobre qual seria o maior no reino dos céus, Jesus chama uma criança. Aqui é aquela ocasião que os discípulos estavam caminhando e eles discutiam entre eles quem seria o maior. Isso é muito normal até hoje. Quem é o mais importante, quem canta melhor, quem é o superior. Então, esse tipo de coisa aconteceu até com os discípulos de Cristo. Aí vai mostrar aqui, ou seja, a, apresentar-se a sinceridade, a inocência, a dependência de uma criança. Quando ele pega uma criança, Jesus quer simplesmente mostrar para os seus discípulos que a pessoa maior no reino de Deus era uma pessoa que apresentasse sinceridade, inocência e dependência. E, além de tudo, tem um outro texto que fala que o maior no reino de Deus é aquele que sabe servir. Esse é o maior no reino de Deus. Então, ele até mostra que ele não veio para ser servido, e sim para servir. Jesus dá essa resposta para os seus discípulos. E aqui ele vai só dar a interpretação das considerações a respeito da criança, mas embaixo ele fala do o constante perdoador. Aqui há aquele questionamento de Pedro de quantas vezes se deveria perdoar uma pessoa. E ele chega até a citar sete vezes, talvez por algum pensamento bíblico baseado no que o Lameque, após matar uma pessoa, ele invoca o que Deus havia falado a respeito de Caim, e ele disse que Caim seria 7 vezes, então ele seria 7 vezes 70 é, vingado. Ele fez ali um próprio palavra dele, não da parte de Deus, e isso se tornou algo muito corriqueiro em Israel. Então Pedro, ele utiliza esse assunto e Jesus, ele fala que aqui ele vai falar que os rabinos ensinavam que deveria perdoar até 3 vezes, interpretando erroneamente alguns textos veterotestamentários. Vai mostrar que alguns Pedro criou o número 7 por se tratar de um número maior que os rabinos ensinavam. E também, como eu falei, há quem interpreta que ele estava baseando nas palavras de Lameque. Então, Jesus respondeu que deveria perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aqui, irmão, na verdade, ele não está falando que tem que ser 490 vezes. O que Jesus está dizendo é que não há número de que nós venhamos a perdoar o nosso semelhante. É evidente que se alguém pecar contra você 490 vezes por dia, ele tem muito demônio. Tem demônio demais. Então, mas o que Jesus quer dizer é: não há limites para perdoar. O perdão, ele, dentro dos ensinamentos de Jesus, o nosso perdão, ele é condicional a nós perdoarmos. Se nós não perdoamos, nós também teremos dificuldades de ser perdoado por Deus. Aí ele mostra a parábola que Jesus conta do credor incompassivo, que eu acho que eu já falei com os irmãos, é a parábola que o rapaz devia 10 mil talentos para o seu senhor, e ele roga, o seu senhor lhe manda prender, ele roga por perdão, por clemência, que ele iria pagar tudo, e o seu senhor lhe libera, lhe dando condições de ir. E o Senhor até havia dito que ia pegar os filhos como escravo, então ele pediu por clemência, ele atendeu dando clemência. E ao sair dali, ele logo encontra com quem lhe deve, que lhe devia 300 dinheiro, e ele, ao encontrar com essa pessoa, ele fez o mesmo que o senhor dele havia feito, o seu patrão. Porém, a pessoa pediu clemência e ele não deu. Então, isso mostra que ele não soube valorizar o perdão.
O que Jesus ilustra é: se você foi perdoado por Deus, por que não liberar perdão? Aí outra coisa interessante é que aquela mulher que chorou aos pés de Jesus em Lucas, que eles quiseram afastar, Jesus chega a dizer que ela muito foi perdoada. Quando ele pergunta quem que seria mais grato, e ele mostra que alguém foi mais perdoado do que o outro. E logo o fariseu disse que seria o que a dívida maior foi perdoada. Jesus falou assim, então ela, como diz, ela pecou muito e por isso há maior gratidão. E conosco não deve ser diferente. Se nós somos muito perdoados, por que não liberar perdão? E o interessante é que os 10 talentos, eu já falei com os irmãos, 10 talentos, ele está falando talentos de ouro, ele equivale a aproximadamente 10.000 talentos, 10 mil quilos de ouro. 10 talentos equivale a 10 mil quilos de ouro. Seria, melhor, os 10 talentos equivale a 340 toneladas de ouro. Os irmãos poderiam calcular o que é 340 mil quilos de ouro. Deixaria a gente bastante feliz com a quantidade de ouro dessa para poder gastar. Isso equivalia, talvez, hoje, eu não sei como que está o valor do ouro hoje, mas poderia equivaler em 37,2 bilhões de dólares. 37,2 bilhões de dólares. É muito dinheiro. E esse credor, ele perdoou isso. E quando ele encontrou com o outro, ele não perdoou. E o outro fez a mesma clemência, assim, me deixa aí que tudo te pagarei. Quando ele fala que pagaria tudo para o seu senhor, era impossível. Porque 10 mil talentos, irmãos, por exemplo, um talento equivale a 6.000 dias de trabalho. Um talento. 6.000 dias de trabalho. Os irmãos conseguem calcular que é 6.000 dias de trabalho? É aproximadamente mais de uns 20 anos de trabalho, quase 20 anos. E 10 mil talentos seria 60 milhões de dias. Ou seja, 200 mil anos trabalhando. Quem vive isso? Então, ele não tinha condição de pagar. E já o seu credor lhe devia 300 dinheiro, que equivalia a menos de um ano de trabalho. E ele simplesmente não perdoou. Então, outra coisa, irmão, que é de aterrorizar nesse texto, que às vezes as pessoas passam despercebido, é que o credor perdoou e tirou o perdão. Agora, imagina você pede perdão a Deus, Deus atende a você e você não perdoa uma pessoa e Deus retira o perdão de você também. Isso é algo complicado no texto e isso causa bastante temor. Por isso, o perdão, o nosso para com Deus, ele é condicional. Nós perdoamos e somos perdoados, como diz a Bíblia. E na oração, Jesus deixa muito claro na oração modelo que ele perdoa nossas dívidas. Aí ele vai mostrar, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, Deus me perdoe como eu perdoei o meu irmão. Agora, se eu não perdoei, não tem perdão. E se eu perdoei de boca apenas, Deus não faz isso, mas não tem perdão. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Essa parábola quer mostrar o valor de perdoar. Primeiro, porque o que nós não poderíamos fazer nunca, esses 10 mil talentos, equivale ao, como eu já disse, a 200 mil anos de trabalho. Ou seja, coisa impossível. Aquilo que era impossível para nós, Cristo fez em nosso lugar. Então, cabe-nos a ser pessoas parecidas com Cristo e perdoar o nosso semelhante. Ele fala do casamento e do divórcio. Aqui é uma ocasião quando os fariseus estavam tentando Jesus, procurando uma ocasião para tentá-lo e fazê-lo
entrar em contradição naquilo que tange respeito aos ensinamentos, primeiros, da Bíblia, e segundo, de linhas teológicas da época, como de Hillel e Shammai, dois teólogos muito importantes na época veterotestamentária, que deixou suas interpretações dos textos do Velho Testamento. Um deles era muito radical, que era Shammai, e o outro era mais liberal, que era Hillel. E Hillel, do qual as interpretações eram bem melhores do que a de Shammai, ele dizia que os textos baseados em Deuteronômio, que é o texto citado pelos fariseus, era um texto que dava liberdade para uma mulher ter carta de divórcio após o seu marido não agradar mais dela e lhe repudiar. Repudiar é menosprezar. E devido a essa dureza de coração dos homens do Velho Testamento, Moisés disse: se vai repudiar, que também lhe dê carta de divórcio para que ela se torne livre. E ao perguntar isso a Jesus, possivelmente a linha farisaica aqui era de Shammai, eles queriam fazer com que Jesus entrasse em contradição, porque de cara eles disseram: porque Moisés assim mandou. E Jesus diz que desde o princípio não foi assim, que Moisés ordenou por causa da dureza do coração. Aqui nós não vamos entrar no mérito do divórcio, mas o que Jesus ensina é que não se deveria repudiar mulher e muito menos divorciar por qualquer razão, porque o casamento é coisa séria. Jesus, quando ele invoca, ele fala assim: deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher, e ambos serão a só carne. Ou seja, o homem vai deixar pai e mãe. O homem ali não está falando do contrário de mulher, está falando do contrário de pessoa imatura. O homem ali está falando da pessoa adulta, da pessoa responsável. Então, se a pessoa é responsável, ele decidiu casar, ele vai tirar a mulher da casa dos seus pais e tem que ser maduro. E unir-se à sua mulher. Ou seja, ele vai casar com ela, ela vai deixar a casa dos seus pais e vai passar a viver com ele. Isso é um casamento. E o que Jesus está mostrando é que a pessoa madura, ele não iria agir como os homens estavam agindo no período de Moisés. Ele iria sustentar sua mulher e lhe dar a devida atenção que um casal deve dar para o outro. E alegou que o casamento só poderia ser desfeito por infidelidade conjugal. Naquele período ali, como a ocasião, a pergunta era da mulher, ele estava querendo dizer que somente com a infidelidade da mulher que poderia o homem casar novamente, ou a mulher ser livre ali assim. Mas a ocasião é, como Jesus não invocou a lei para que a mulher, que é evidente que se a mulher naquele período ela fosse pega em adultério, tanto a mulher como o homem, eles seriam mortos. No caso de uma mulher, se ela foi pega no ato ou veio em gravidade, outro homem, ela seria morta. E o homem da mesma sorte. Então, dessa forma, a pessoa estaria livre. Mas Jesus deixa muito claro que o divórcio só poderia ocorrer por infidelidade conjugal. Depois, o apóstolo Paulo amplia isso no capítulo 7 da sua primeira carta aos Coríntios, mostrando que o divórcio também poderia ocorrer por ocasião de abandono do lar. E há quem defende, baseado em Malaquias, e também no próprio texto de 1 Coríntios capítulo 7, que as mulheres que recebem maltrato de marido, que boa parte das vezes, quase 100% são de mulheres. Eu, particularmente, acho que elas podem separar e casar de novo. Não tem que ficar ali sendo pano de limpar a mão de ninguém. E a primeira coisa que ela tinha que fazer, antes de tudo, é chamar a polícia para ele, antes do divórcio. Chama a polícia e coloca ele na cadeia. Essa é a minha opinião. Uma vez alguém me perguntou na igreja, estava dando um estudo sobre divórcio, e dessa questão. Eu falei, chama a polícia para ele, que das duas, uma. Ou ele vai virar homem e não vai bater mais na mulher, ou ele vai pegar as trouxas dele e sair de casa, abandonando o lar, e a mulher está livre para casar de novo. Então, o que eu não concordo, como alguns pastores querem, que mulher fica apanhando dos outros em casa. Isso aí não deve acontecer. Outro ensinamento é a respeito das riquezas. Esse está baseado em Mateus, ali no Sermão do Monte, quando Jesus alega a respeito do amor ao dinheiro e a capacidade que as pessoas teriam de tentar servir a Deus e ao dinheiro. Quando Jesus utiliza, irmão, do texto
de Mateus 6:24, que ele fala que não se pode servir a dois senhores, ou você há de aborrecer um e agradar o outro, ele está falando a respeito das pessoas que se vendiam como escravo. Devido a algumas dívidas que a pessoa contraía, ela procurava uma pessoa rica, se vendia para poder abater aquela dívida, tanto para quem ele devia, ele poderia se vender para o próprio, ou para outros senhores para bater determinada dívida. Assinava um contrato e ele servia de escravo. Nós não podemos ter em mente a escravidão que ocorreu aqui na América e no Brasil e partes da Europa, que as pessoas eram maltratadas. Boa parte desses escravos eram até professores, médicos, pedagogos e outros que eles se vendiam para poder quitar dívidas. E alguns deles, por questões financeiras, se vendia a dois senhores. Porém, às vezes ele não conseguia realizar o seu trabalho com sucesso. Por isso, Jesus, tendo conhecimento de alguns que não conseguiam realizar com sucesso, ele disse: olha, ou você vai aborrecer um dos senhores, fazendo um trabalho bem feito, mal feito, e agradando o outro, fazendo bem feito. Então, com Deus é da mesma forma. Ou nós somos entregues por completo a Deus, ou amamos as coisas da terra. É isso que Jesus quer dizer. O amor à riqueza aqui, ele está falando de tudo aquilo que pode nos prender na terra, principalmente no que tange respeito àquilo que é monetário, aquilo que nós lutamos para ter, como diz a música de Belchior, o vil metal, que as pessoas tanto faz. Nós não podemos dizer que não estou aqui falando contra o dinheiro, irmão, quero que os irmãos me entendam de forma alguma, mas estou falando da avareza, a capacidade de nós tentarmos balancear Deus com as coisas da terra. Então, o que Jesus quer ensinar é que nós temos que ser entregue a Deus por completo. Aqui ele mostra também o ensinamento a respeito do espírito compassivo. Ele fala que a primeira parte do seu ministério em Israel fora na maioria da região da Galileia, mas em certa ocasião ele visitou Samaria. E fala que quando ele chegou o tempo de iniciar a sua última viagem à cidade de Davi, Cristo decidiu passar por Samaria a última vez. Aqui está o texto de Lucas 9, versículo 51 a 56, e ele vai mostrar que aqui lemos a história sobre o que aconteceu ao tentar passar pelo território do samaritano. Eu não sei se o irmão já leu essa passagem. Aqui vai mostrar que quando Jesus viajava em Jerusalém, ele mandou mensageiros até Samaria para que eles preparassem pousada para ele. O que eles fizeram? Eles rejeitaram Jesus. Falaram que Jesus não iria passar por lá e que eles não dariam pousada a Jesus lá em Samaria, porque Jesus era judeu. Aí aqui nesse texto, Jesus mostra que Tiago e João, eles indignados com o samaritano, eles perguntaram a Jesus se ele queria que eles fizessem como Elias, fazer chover fogo do céu e destruísse, consumisse aquelas pessoas que recusou pousada para Jesus. Nós às vezes somos pegos de assalto, assim, quando nós encontramos com pessoas que zombam da nossa fé, ou até mesmo zombam de Deus, nós às vezes praguejamos, ou em pensamento, às vezes em palavras. Nós encontramos muito crente que faz isso, e quando, na verdade, o texto está mostrando que nós temos que ser compassivos com pessoas, principalmente essas pessoas que zombam. Às vezes, o apóstolo Paulo até fala que às vezes nós damos lugar à ira pelas pessoas que querem zombar das coisas sagradas, mas o texto mostra que essa ira não pode ultrapassar a compaixão que há nos nossos corações, de que nós temos que clamar para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas pela ignorância delas. Então, nós temos que ter isso em mente, que o que Pedro e João, aqui é o João, irmão, o João lá do amor, que chama o povo de filhinhos, que as pessoas têm tanto encanto com o evangelho de João e com as cartas de João. Esse é o João antes de converter, o João que quis fazer cair fogo do céu e consumir os samaritanos. Porém, quando Filipe esteve em Samaria, que lá houve um avivamento e batismo, diz a Bíblia que João foi lá no meio dos samaritanos, e quando ele chegou lá, o fogo que desceu foi o fogo do Espírito Santo.
e não o fogo de condenação e destruição que ele queria. João, ao ser convertido e cheio do Espírito Santo, ele vai ao samaritano, o mesmo povo que rejeitaram a eles e que ele quis fazer cair fogo para consumi-los. Agora ele vai para fazer cair fogo para consumir o pecado e dar autoridade àquele povo. Então, a nossa compaixão, às vezes, pode fazer que pessoas que zombaram da fé ou zombaram do nome de Deus venham a se converter e se entregar a Cristo. Ele fala da aptidão para o reino. Então, essa passagem aqui é a passagem que alguém quer seguir Jesus e Jesus dá aquela resposta: olha, as raposas têm covil e os pássaros têm ninho, mas o filho do homem não tem onde sequer repousar a sua cabeça. O que o texto está dizendo, irmão, não é que Jesus não tinha uma casa, como alguns falam. O texto está querendo nem tão pouco que ele tinha uma casa na beira da praia, como alguns pregadores ensinam. O que o texto quer dizer é que naquela ocasião do ministério de Jesus, Jesus ele não tinha parada, ele andava de montes a locais que ele caminhava o dia todo fazendo a obra de Deus. Então, a partir do momento que Jesus iniciou o seu ministério, ele deixou a casa de sua mãe Maria juntamente com seus irmãos. E ali ele começou a chamar discípulos e passou a fazer a obra de Deus. Ele regressava para sua casa, possivelmente em Cafarnaum, talvez dias e longos dias depois. E o que ele quer dizer é que ele tinha pressa em fazer a obra de Deus. E que quem quisesse seguir ele estaria entrando naquela mesma situação. Quando ele apresenta isso, aí as pessoas começam a criar desculpas para que não fosse seguir a Jesus. E às vezes nós vemos isso na igreja. Muitas pessoas dispostas a muita coisa, mas quando o pastor começa a pedir para fazer, e eles encontram as dificuldades porque vê que o ministério não é tão florido como as pessoas pensam, porque ministério não é lugar de galgar glória e tampouco lugar para se promover, mas ministério é cruz, ministério é compromisso, ministério, ele, além do cargo, ele tem um encargo, as pessoas, eles fazem como aqueles ali, ó, deixa eu ir primeiro sepultar meu pai, deixa eu ir beijar a minha família. Então, Jesus mostra que quem lança a mão do arado, que é o instrumento de arar a terra, para que os sulcos, aquele corte na terra seja perfeito, a pessoa não pode vacilar, tem que manter-se firme e olhando para frente, tanto para que eles saibam onde o animal, que boa parte eram os bois, estivesse indo para o caminho certo, para que também o arado não se desviasse e fazesse aquele sulco errado. Assim somos nós na obra do Senhor. Temos que ter prontidão, mas firmeza quando Cristo nos chamar e nós viemos a ver essas dificuldades, o lugar para não reclinar a cabeça. É isso que Cristo quer ensinar. O ministério na Judéia, irmão. Aqui já entra a perspectiva do Evangelho de João. Se os irmãos observar, Jesus ele é apresentado por Mateus, Marcos e Lucas, no sua parte, boa parte do seu ministério na Galileia. Já João descreve parte do ministério de Jesus, a maioria, na Judéia, onde Jesus esteve presente mais perto de Jerusalém. Inclusive, João ele narra os últimos dias de Jesus. Ele começa as expectativas mostrando como tudo ocorreu, mas ele narra um período de tempo bem curto em relação até o nascimento, na verdade, o aparecimento de Jesus, que ele não narra o nascimento, e a sua crucificação. Uma das coisas que o comentarista mostra aqui é que Jesus Cristo, reconhecendo que sua crucificação estava próxima, ele sabia da existência de judeus que queriam matá-lo, mas isso não o impediu de cumprir seu ministério divulgando as boas novas do reino. Então, ou seja, na Judéia, como eu disse, onde estava localizado Jerusalém, Jesus, ele tendo conhecimento que a crucificação estava próxima, e João narra esses detalhes, ele, sendo ameaçado, ele ainda assim preocupou em cumprir aquilo que Deus lhe confiou na terra num período de 3 anos e meio, de acordo com o que Lucas descreve. Ele mostra a maneira que Jesus se apresentou, a fonte de água viva. Irmãos, essa passagem da Bíblia é magnífica.
Ele fala que Jesus estava em Jerusalém nas festas dos tabernáculos, que era uma festa importante para os judeus naquele período, juntamente com a festa da Páscoa e, e, e as festas dos pães asmos e também do Pentecoste. Era uma das 7 festas instituídas na lei de Moisés. Então, Jesus ele esteve na festa dos tabernáculos. E essa festa, irmãos, ele mostra que era uma festa que ela era em comemoração os dias vividos em tendas, quando o povo de Israel saiu do deserto, saiu do Egito, e eles caminharam pelo deserto do Sinai. Ali eles habitavam em tendas. Quando ocorria essa festa, que era chamada festa do Sucote, eles iriam para fora das suas casas e armavam tendas. E ali eles contavam as histórias para os seus filhos, que ainda não conheciam a história. Aquela festa, ela relembrava a libertação do povo. E Jesus ele foi ao templo e, aproveitando-se do ritualismo judaico, em que os sacerdotes traziam águas do tanque de Siloé em um jarro de ouro e o derramava sobre o altar, ele começou a ensinar o povo que ele era a fonte da água viva. E nessa mesma ocasião, foi a ocasião que eles mandaram soldados ir prender Jesus. E quando Jesus ele estava ensinando e os soldados foram prendê-lo, os soldados ficaram parados ouvindo Jesus falar. E quando Jesus expressa essas palavras, que aquele que tem sede, venha a mim e beba, ele vai disse que água jorraria do seu ventre, e João até interpreta falando que aquilo, ele estava falando do Espírito Santo. Os soldados não conseguiu prender Jesus e eles regressaram para o Sinédrio, e esses soldados possivelmente eram os soldados do templo, pertencente à tribo de Levi, e ao regressar ao Sinédrio, eles voltam e os homens querem relatório, por que eles não prenderam? Ele falou, olha, nós não tivemos como prender, porque homem nenhum nunca falou como aquele homem falou. Então, eles sentiram a autoridade da palavra de Jesus. E aquelas palavras penetraram no coração daqueles 2 soldados. Então, a Jesus se apresenta como essa fonte, aquela que traz vida. Ele apresenta como luz do mundo. Aqui ele fala que o mestre estava ensinando que por essa luz traria direção e orientação a todos os homens. Ou seja, aquilo que o pecado ofuscou, Jesus, através da morte da cruz e a sua ressurreição e a descida do Espírito Santo, estaria trazendo luz para os homens, conforme está escrito no Evangelho de Mateus, que onde houve trevas na sombra e sombra de morte, Jesus ele raiou a luz, ou seja, ele trouxe luz para o povo. Ele veio libertar o povo. E ele até usa o termo grego aqui, que é equivalente ao mesmo termo hebraico, que é a palavra eu sou, que no grego seria ego emi, que é a mesma tradução da palavra do Antigo Testamento, arrie she arrie, que quer dizer eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. Quando Jesus ele utiliza esse termo, por exemplo, termos que nós temos na Bíblia, de Mateus 28, que fala, eis que eu estou convosco até a consumação do século. Por alguma razão, João Ferreira de Almeida traduziu assim, mas o termo lá é ego emi, ou seja, eis que eu sou convosco, não que eu estou convosco, eu sou convosco até a consumação dos séculos. Ele quer mostrar que ele é co-igual ao Pai, revelando a sua divindade com esse termo, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor. Então, eu sou a água da vida. O comentarista ele resolve explicar isso. Aqui, a respeito do bom pastor, irmão, nós vemos aqui que ele mostra um quadro e fazendo a comparação de Jesus com o bom pastor. Aí estão os versículos. Ele faz contraponto com o mercenário. E na outra página fala que Jesus assim traçou essa analogia a fim de mostrar que ele faria de tudo para resguardar, proteger e salvar os que ele seguiam como fiéis ovelha do seu rebanho. A passagem do bom pastor, ela deve ser interpretada da maneira cultural e a maneira da época.
Por exemplo, ali nós temos a figura do pastor, do mercenário e do ladrão, do lobo e das ovelhas. Ali é o seguinte: o bom pastor é o próprio Cristo, que ele se apresenta como o bom pastor. As ovelhas eram os seus discípulos na ocasião. O mercenário, que nós temos o mercenário hoje como um sentido pejorativo, mas o mercenário nessa época era alguém que se alugava para cuidar dos rebanhos, enquanto o pastor buscava uma pousada para descansar à noite. Então, mercenário era uma profissão na época. E esse mercenário, ele cuidava de ficar ali no aprisco, cuidando das ovelhas. Só que Jesus disse que quando vinha o ladrão ou um animal como o lobo, a ovelha não era do mercenário. O mercenário estava ganhando salário para estar ali. Ele simplesmente não preocupava que o ladrão levasse, que ele roubasse, que ele destruísse, ou que o lobo viesse a atacar a ovelha e também levá-la. O mercenário, ele é o que cobra salário para poder cuidar. Aqui eu não estou dizendo, irmão, que o pastor não deve receber salário, de forma alguma, que a Bíblia ensina isso, principalmente o pastor que pastoreia. Os itinerantes, eu concordo que ele come o que está na mesa, é assim que Jesus ensinou. Mas o mercenário, ele é a pessoa que não tem ministério, ele é a pessoa que não tem o chamado, ele faz por causa de dinheiro. Então, esse era o mercenário. As ovelhas não eram dele, ele não estava preocupando. O lobo e o ladrão, como alguns pensam que o ladrão é o diabo, o ladrão não é o diabo. Ali Jesus está falando de falsos profetas, falsos ensinadores, pessoas que destroem, pessoas que roubam a verdade, pessoas que matam a alma das pessoas. São os falsos profetas. O que é um falso profeta? Não é alguém que entrega uma profecia dos seus desejos de aparecer, que nós podemos resumir como a sua arrogância e os seus desejos carnais. Não. Um falso profeta é quem pega a verdade bíblica e transforma ela em algo aprazível, porém sendo uma mentira. Ele interpreta a Bíblia de forma errada para benefício próprio e para agradar pessoas. Isso é o falso profeta. Para se promover. Então, Jesus está ensinando o seguinte, que o bom pastor, ele é a porta. Por que Jesus estava dizendo? Os apriscos eram cercados de pedras. Era um pequeno cercado de pedra, um local pequeno cercado de pedra, que não tinha portões. O pastor, ele se assentava à porta ali do aprisco e ele primeiro, ele contava as ovelhas que estavam entrando ali com um pedaço de madeira e elas pulavam e batia o pé na madeira, ele contava pelo sonido dos pés da ovelha, batendo na madeira, ele pegava e à noite ele assentava na porta, cuidando. E pela manhã, ao chamar as ovelhas, elas conheciam o nome, a voz dele, que ele mesmo disse, e ele também conhecia cada um. Já o mercenário não sabia nome de nenhuma, não conhecia nada, e tampouco as ovelhas conhecia a voz do mercenário. E o falso profeta, ele é o que chega em ocasiões que o pastor não está, ou que baixa a guarda, deixando com que mercenários acabam dominando o seu rebanho. E se isso acontecer, há destruição no rebanho. É isso que Jesus quer ensinar. Ele fala da missão dos 70. A missão dos 70, irmãos, é extraordinária. Nós não precisamos de ler aqui, os irmãos, eu creio que lê em casa. É a passagem que Jesus manda de 2 em 2. Parece até que a maneira que ele chama os apóstolos é como ele mandou. Porém, aqui ele manda os apóstolos, depois ele envia 70. Esses 70 não tem a ver com os apóstolos, tem a ver com pessoas que eram discípulos de Cristo. E esses 70, eles vão como Jesus mostra, eles são enviados às cidades e onde não tinha sido anunciado o evangelho. O Senhor, ele primeiro ressalta a necessidade de obreiros para a sua obra, ele adverte sobre a diversidade de ir e passar e dá instrução bem específica. E quando Jesus, ele aqui dá algumas instruções, que ele fala que não deveria levar bolsa, nem alforjes, nem sandálias, e não saudar pessoas pelo caminho. E eles deveriam ministrar paz na residência em que entrasse,
mas andar de casa em casa, comer o que lhe fosse oferecido. Por isso que eu disse que o evangelista ou o pregador itinerante, ele não deve cobrar salário, ele não é digno do salário igual o pastor local é. O pregador, e vocês estão ouvindo um itinerante falar, tá, irmãos? Por isso eu estou no meu lugar de fala. Eu sou um itinerante, eu não cobro, então estou no meu lugar de fala. O itinerante é aquele que come do que põe na mesa. Se pôs na mesa, você come. Se pôs pão, você come. Se pôs lagosta, você come. Se colocou picanha, você come. Se pôs somente um pãozinho que não tem nada, coma e agradeça a Deus, sem ficar falando depois ou cobrando quantidade exorbitante. Aí ele vai mostrar aqui essa questão de que eles deveriam entrar nas cidades e proclamar o reino de Deus e curar os enfermos, anunciar o reino de Deus, irmãos. Isso é pregar evangelho, anunciar o reino de Deus. O reino de Deus, ele tem regras, e essas regras têm que ser anunciadas de acordo com o reino. Os súditos do reino têm que, se eles querem viver no reino, fazer parte do reino, eles têm que viver de acordo com o reino. Então ele fala assim, ó, a mensagem de que o reino de Deus está próximo tinha dois lados, uma de salvação e outra de condenação. Os que se humilhassem e se arrependessem teriam acesso ao reino e seus benefícios. Os que desprezassem sofreriam a mesma consequência de outros povos. Isso aqui, quando ele fala de outros povos, ele está falando que o reino de Deus primeiro seria pregado aos judeus. Se eles rejeitassem, eles teriam a mesma condenação que as demais nações que rejeitaram a Cristo. Então, nós entendemos que o caráter do reino de Deus é benefício para quem aceita a mensagem do evangelho, a verdade do evangelho e se adequa ao reino, aos padrões do reino. Os que rejeitam a verdade, irmão, crua, é essa, que serão condenados à perdição eterna. E nós não temos como ficar amenizando isso ou inventando historinha. Hoje o povo não quer falar mais do inferno quando o inferno continua sendo uma realidade. Deixar de falar do inferno não torna o inferno inexistente. Ele segue sendo o inferno. E para desmistificar uma coisa que talvez você já ouviu, que Jesus falou mais do inferno do que do céu, isso é mentira, tá, irmão? Jesus não falou mais do inferno do que do céu, não. Jesus foi o que mais falou do inferno. Se você pegar todos os apóstolos, os escritores como Tiago, João, Judas, eles falam do inferno, eles até fazem conotações diferentes do inferno, do mesmo jeito que Jesus fez. Paulo, que é o maior doutrinador, Jesus falou mais do inferno do que eles. Não que ele falou mais do inferno do que o céu. Se você fizer um Google aí agora, você vai ver que é avassalador o tanto que Jesus falou do céu em relação ao inferno. É bem mais. Jesus falou bem mais do céu do que do inferno. E Jesus, quando ele falou do inferno, ele fez conotação ao inferno como sepultura, a inferno como mundo dos mortos sem Deus e a inferno como perdição eterna do homem sem Deus. Jesus faz essa distinção nos evangelhos com facilidade. A verdade, facilidade pelos escritores da época e pelas pessoas que estavam ouvindo. Eu entendo que para nós tem um pouco de dificuldade, porque a nossa palavra inferno vem do latim e tem a conotação de inferno. É claro que chegou a nós um pouco deturpada, porque no latim inferno quer dizer sepultura, e a nós chegou como sendo a perdição eterna. Então, para quem entende um pouco de grego, está muito claro na Bíblia. E para pessoas que prestam atenção no que é ensinado, vai aprender e não vai esquecer. Então, o inferno, o Jesus não falou mais do inferno, mais do inferno do que do céu. Ele falou mais a respeito do inferno do que os demais escritores bíblicos. É isso que realmente a Bíblia apresenta. Aí vai mostrar aqui um relatório a respeito dos 70. Vai falar que os 70, ao retornar de sua missão, muito entusiasmado com os bons resultados, relataram a Jesus tudo o que havia acontecido. E as palavras de Jesus, irmão, para eles foi que eles não deveriam ficar tão alegres e tão entusiasmados, porque os demônios lhes sujeitavam e as enfermidades eram expelidas, mas deveriam estar alegres porque tem um nome escrito nos céus. Agora, vamos ser verdadeiros, irmão.
Hoje, as nossas igrejas empolgam tanto com mistérios e revelações, que boa parte dela nem de Deus é, e esquece de que a maior dádiva, a maior alegria da igreja é ter o nome escrito no livro da vida. E não essas questões de manifestações carismáticas e de sinais. Essas coisas têm que ocorrer por benefício da salvação, mas isso não deve fazer com que pessoas sejam promovidas e sejam admiradas por isso. As pessoas devem ser admiradas pelo seu bom comportamento de caráter como cristão. O apóstolo Paulo, ao mandar separar obreiros, ele dá uma qualidade de habilidade que eles deveriam manejar bem a palavra. As demais qualidades são de caráter. São de caráter. Que não deve ser espancador, não deve ser pessoas que vivem embriagadas, que devem ser pessoas que portam bem na sociedade para não ser discriminado para os não crentes. É esse tipo de pessoa que o apóstolo Paulo apresenta como um bom obreiro. E não a pessoa que expulsa demônio, que cura enfermo, que revela, que fala nome, fala CPF, fala seu número de telefone e coisa semelhante. Não sou contra nada disso, apesar que eu não vejo necessidade de revelar CPF, placa de casa, essas coisas. Mas eu acredito nas revelações da parte de Deus, na manifestação dos dons, mas essas coisas, elas são coisas que ela ocorre para a glorificação do nome do Senhor e edificação da igreja. Já o que tange respeito ao nosso espaço com Cristo, isso tem a ver com quem nós somos. Isso é que deve ser importante. Você olhar quem é o seu pastor, aquele irmão que toma conta de determinado departamento da igreja. Isso é que é importante. A maneira que o seu pastor porta com decência, com fervor pelas coisas de Deus, isso é que deveria chamar atenção e não essas manifestações carismáticas. Ele fala da acusação e blasfêmia dos fariseus. Essa passagem aqui também é a passagem que Jesus expulsa um demônio de um rapaz que sofria por ataques epiléticos, e esses ataques epiléticos eram consequências de espíritos malignos, e Jesus, ao expulsar esse demônio, ele foi acusado. Não, na verdade, a passagem do menino do ataque epilético é outra. Jesus expulsou um demônio de uma pessoa no capítulo 12, a do ataque epilético é no capítulo 17. E ele foi acusado pelos fariseus de expulsar demônio por Belzebu, que é a palavra Belzebu era uma ironia com o nome do deus Baal Zebub, deus de Ecrom. Então, eles uniam tudo chamado de Belzebu, que significa deus das moscas. E eles passaram, com o passar do tempo, a se referir ao diabo como Belzebu. E disseram que Jesus expulsou o demônio pela autoridade do diabo. Então, Jesus, ele, no momento, faz a seguinte pergunta: se eu expulso por poder do diabo, por quem expulsa vossos filhos? Vossos filhos, eles são vossos discípulos. Parece que esses discípulos também expulsavam demônios. E no momento, Jesus invoca isso e diz para eles que tais pessoas que, consciente e por arrogância de não aceitar, por querer se parecer mais, viesse a transferir aquilo que é aonde está a mão de Deus para querer transferir para poderes malignos, essa pessoa poderia estar blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, que é quem convence o homem, ou seja, ela estaria rejeitando a ação do Espírito Santo e, por isso, ela estava condenada ao fogo eterno. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é a capacidade de quem tem conhecimento da verdade, de forma deliberada, ele rejeita a ação do Espírito Santo, dando aquilo que é de glória a Deus para a glória do diabo. E boa parte das vezes isso é feito por arrogância e por alguém que ele simplesmente quer menosprezar uma outra pessoa que está fazendo mais do que ele. Então temos que tomar muito cuidado. Nunca ouvi falar de ocasião alguma de alguém que blasfemou contra o Espírito Santo. Há muitas histórias que nem sempre pode ser levada à verdade, porque tem história que eles falam que é homem, tem história que fala que é mulher, tem história que fala que é os dois, e às vezes as histórias não fecham. Então,
o ensinamento de Jesus é isso. Parece que naquele momento ele criou essa doutrina da blasfêmia contra o Espírito Santo, apesar de ela ser pouquíssima divulgada nas Escrituras. Mas o que nós entendemos baseado em Mateus 12 e em Hebreus capítulo 6 é a rejeição deliberada da ação do Espírito Santo para com a vida daquela pessoa. Ele fala a respeito do motivo de felicidade, e são as bem-aventuranças, tanto baseado em Mateus como em Lucas, que ele mostra que bem-aventurado o ventre que trouxe os peitos que te amamentaste. Na verdade, essa passagem aqui, irmãos, após os ensinamentos de Jesus, uma mulher dá essa palavra, que bem-aventurado os peitos que amamentou Jesus. E Jesus traz uma palavra que parece dura. E ele disse o seguinte, que antes bem-aventurado é quem ouve a palavra de Deus e as guarda. Então, parece que ele deu uma palavra muito dura para a mulher após o grande discurso de Jesus, das bem-aventuranças, dos seus ensinamentos, e ela empolga com os ensinamentos. Ele fala que bem-aventurado foi a madre e que deu à luz aquele e os seios que amamentou. Jesus vai falar, não, na verdade, bem-aventurado é quem ouve essas palavras e as guardam. Não é motivo de empolgação ao ouvir os seus ensinamentos e tampouco ao ensinamento de algum pregador mais expositivo e bíblico que ele seja, mas temos que ouvir e guardar em nossos corações. Esse é o ensinamento de Jesus. Aqui é a questão do sinal de Jonas, que tem a ver com a mesma representação da ressurreição, morte e ressurreição. Jesus utiliza o que ocorreu com Jonas. Ele disse que Jonas pregou em Nínive e os ninivitas se converteram, e ele vai e fala que ali estava quem era maior do que Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, e assim também ocorreria com o Filho do Homem passando 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, Jesus estava apresentando ali que ele morreria e ressuscitaria. E por último, para nós terminarmos essa unidade, fala do ministério de Jesus na Pérea e arredores da sua última viagem a Jerusalém. Aqui ele vai mostrar, irmão, que essa parte que às vezes nós vamos encontrar na Bíblia, Pérea, às vezes está falando de algo além do Jordão. Sempre quando nós encontrarmos a expressão além do Jordão ou Pérea, estamos falando de algumas pequenas cidades ali perto do Jordão e também da Pérea. Ele vai mostrar que quando Jesus esteve lá, a reação do povo da Pérea foi mais positivo. Eles foram pessoas que tiveram o coração mais quebrantados, mais aberto aos ensinamentos de Jesus do que o povo da região da Judéia, que era um povo mais centrado ao serviço do templo e um povo com mais arrogância. Eles rejeitavam os galileus porque a Galileia era fronteira com os povos gentílicos, e além de ser fronteira, os galileus tinham um sotaque um pouco carregado, dos quais Jesus também tinha por ser galileu. E eles achavam que os galileus não eram tão nobres como eles. Exemplo é o que ocorreu no dia de Pentecostes, quando as pessoas ali presentes disseram, por acaso não são esses galileus, tentando menosprezar os discípulos por ser da Galileia. Então ele mostra que o povo da Pérea teve um coração mais aberto para a mensagem de Jesus, para os ensinamentos de Jesus. Ele fala que enquanto ministrava às multidões dessas terras, ensinava e usava parábolas para instruir seus seguidores sobre o princípio do reino de Deus. Aí ele fala, ele confrontou os fariseus, que ele avisava sobre o ódio de Herodes. Ele lamentou sobre Jerusalém e seu tratamento aos profetas. Ele abordou sobre o uso apropriado do dinheiro, o lado perigoso de muitos bens materiais, avisou a respeito do mal do orgulho e ambição, e selecionou o orgulho e a ambição,
e selecionou sobre responsabilidade no que diz respeito à conduta própria daqueles que é súdito do reino de Deus, como eu já disse. O reino de Deus, o seu súdito tem que ter responsabilidade. Mas no outro parágrafo ele fala assim, ó, outro incidente de destaque durante essa época foi o encontro de Jesus com Zaqueu na cidade de Jericó e sua conversão. O único evangelho que relata isso é o evangelho de Lucas. Essa passagem de Zaqueu, irmãos, é muito conhecida de todos. Eu creio que todos, mesmo que nunca leu, já ouviu falar de Zaqueu. E Zaqueu, ele, por ser pequeno, conforme narra o texto, ele quis ver Jesus, a multidão era muito. Ele subiu em uma figueira brava, que não era uma figueira, era uma figueira que não dava fruto, isso quer dizer figueira brava. Alguns dizem que tem espinho, mas nada comprova se isso é verdade, irmão. Figueira brava é simplesmente figueiras de figos ruins, na verdade. Algumas nem produzia figo direito, e quando produzia era figo ruim, que era o figo mais barato, é chamado de sicômoros. E então ele sobe nessa figueira, possivelmente à beira da estrada, com o interesse de ver Jesus. Porém, Jesus o vê primeiro. E ele disse: desce depressa, porque hoje eu vou dormir lá na sua casa. Pousar quer dizer isso, ele iria passar a noite lá. E o mais interessante dessa passagem é que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu de cara disse que daria metade dos seus bens para os pobres. E quando Jesus ouviu, Jesus fala que salvação chegou naquela casa. E após ele se converter, ele fala que iria restituir a quem ele defraudou. Então nós vemos que aonde Jesus chega, há uma verdadeira mudança. É impossível alguém que faz parte do reino, que encontrou-se com Jesus verdadeiramente, permanecer com o coração dominado pelo pecado. Não estou dizendo que nós não venhamos a cometer pecado, estou dizendo que nós não podemos viver assim. Temos que nos entregar como Zaqueu fez. Aí ele mostra também o lamento sobre Jerusalém. E esse lamento ele vai mostrar que Jesus ele viajou a aldeias e ele ensinava nessas aldeias que a porta do reino era estreita. O evangelho ainda, irmãos, ele ainda continua cobrando e pregando e ensinando que o pecado é pecado. E que a entrada para o céu, ela não é larga, ela são caminhos apertados, a porta é estreita. E esses caminhos apertados, eles não têm facilidade como os caminhos largos. Então, o que Jesus está mostrando é isso. E ao mostrar isso, o comentarista vai mostrar que os fariseus não ficaram felizes. E no interesse de fazer com que Jesus saísse da cidade, eles inventaram uma conversa, disseram que Herodes estava buscando matar Jesus, e o Herodes aqui é o Herodes Antipas, que a região pertencia a ele. Como eu disse para os irmãos, que após a morte de Herodes o Grande, as partes da Judéia, Galileia e Pérea foi dividida dos 3 filhos de Herodes. E nessa ocasião era Herodes Antipas que estava no poder. E os fariseus disseram: ele quer matar você. E Jesus logo lhe dá uma palavra. Ele diz assim: ó, e dizei àquela raposa que eu expulso demônios, efetuo curas hoje e amanhã. E no terceiro dia eu sou consumado. Então, o que Jesus está querendo mostrar é que ele não tinha medo de continuar o seu ministério, primeiro, por medo dos fariseus, e os fariseus, tendo medo de perder a sua importância, inventaram essa mentira. E Jesus manda um recado porque Herodes, ele buscou muito tempo em querer encontrar com Jesus para ver um milagre, e Jesus não tinha interesse em fazer milagres para Herodes. E nenhum dos Herodes, nenhum dos 3. Aí ele vai mostrar aqui que a expressão usada por Jesus em hebraico, que é a expressão raposa, ela traz a ideia de pessoas espertas, querendo ser sagaz com Jesus. E ele fala que em seguida ele avisa que ficaria ali mais 2 dias expulsando demônio. Então Jesus falou: olha, vai lá e fala para Herodes, já que ele quer me matar, que eu estou aqui, vou ficar aqui expulsando demônio, vou continuar fazendo a obra.
O que o texto quer mostrar, que o comentarista apresenta, é que Jesus ele iria cumprir o seu ministério, mesmo debaixo de ameaça e de inveja de homens. Ele não estava importando com aquilo. Ele fala do emprego correto do dinheiro. Irmãos, o comentário vai mostrar aqui que Jesus, estando na Pérea, ensinou aos seus discípulos, por meio de uma parábola, a importância do uso do dinheiro. Essa parábola é uma das mais difíceis de interpretação da Bíblia, realmente. Se você pegar essa parábola e tentar, como eu já disse, parábola nós temos que entender o que Jesus quer falar. Tem pessoas que, talvez os irmãos já ouviram aquele texto assim, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Primeiro, a pessoa justificando a incapacidade de fazer as coisas. Quando a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, o comentarista até pensa igual eu penso. É que os filhos das trevas são mais prudentes para fazer coisa errada. Essa passagem é a passagem que o Senhor tinha um mordomo, o mordomo é uma pessoa que toma conta de tudo do seu senhor, e ele estava roubando, ele fazia anotações a mais e estava enriquecendo às custas dos funcionários e do senhor. E, de repente, o senhor descobriu. Quando lhe demitiu, aquelas contas que ele fazia a mais, ele diminuiu para ganhar a atenção dos seus credores. De maneira que ele pensou, quem sabe assim eles tenham compaixão de mim. E eu não tenho coragem de ser pedinte, e tampouco eu não aguento trabalhar mais. Então, vou fazer assim. Ele iria reter, aqueles homens iriam ser bons com ele, iria tratá-lo com benevolência, e ele não teria problema. O senhor deles, de acordo com o comentarista, aquele dono de todas as terras, dono do que a terra produzia, ele pensou o seguinte, esse camarada é muito esperto. Ele estava tirando dinheiro por fora, agora ele voltou ao que era corretamente, cobrou o que era correto. Aí o comentarista coloca o exemplo. Se era 50, ele anotava 100 e a pessoa pagava 100. Ele ficava com 50 e dava 50 para o patrão dele, que era o que o patrão realmente tinha cobrado. Só que ele foi demitido para que o patrão não viesse ficar com o nome sujo, para que o nome dele não fosse envolvido em coisa errada. Só que, ao fazer isso, o patrão ficou admirado com a ação e a sagacidade desse credor. Então, o que é que Jesus usa? Ele usa o termo seguinte. Jesus contou essa parábola, como ele mostra aqui, não foi para elogiar o erro. Entendam isso. Não foi para ovacionar aquela maneira errada de contabilidade daquele homem. O que Jesus estava querendo dizer é que aquele homem ele se saiu bem, tanto no início como no final, porque ele soube calcular as coisas e foi sagaz. Por isso ele disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que o filho da luz. Aí Jesus quer dizer o seguinte, já para vocês que me servem, que têm conhecimento de mim, e que têm o Espírito Santo, na ocasião eles ainda não receberam o Espírito Santo na plenitude, mas receberiam, vocês deveriam fazer melhor do que os filhos das trevas. Vocês deveriam ser pessoas pacientes e agir com sabedoria para que o reino de Deus seja engrandecido. É isso o moral da parábola. Jesus ele conta uma história negativa, mostrando que um homem ele agiu de forma negativa e saiu bem na história. Que nós, como servos de Deus, direcionados por Deus, temos que ser pessoas prudentes para que nós não venhamos a envergonhar o reino de Deus e não venhamos a subtrair no reino de Deus, e sim sempre somar, porque temos a luz do Espírito Santo. Esse é o ponto de partida da parábola. Outra coisa que ele mostra é a passagem do homem rico e Lázaro. Essa passagem também, irmãos, é conhecida dos irmãos. Ela não é uma parábola como alguns contam, ela é uma narrativa histórica que Lucas apresenta, que esse rico, ele vivia de forma regalada, ele tinha muitos bens, muitas coisas, e ele possivelmente passava por um mendigo que a Bíblia chama de Lázaro várias vezes.
Nós temos que entender que quando a Bíblia fala que Lázaro comia das migalhas que caem da mesa desse homem, não quer dizer que ele vivia debaixo da mesa dele, como alguns falam. Ele simplesmente comia aquilo que era jogado fora. E outra coisa que a parábola não quer mostrar, que todo rico é condenado ao inferno e todo pobre é bonzinho e vai para o céu. Não. Nós temos ricos, como eu pastorei a igreja, irmão, tinha uma mulher na nossa igreja que era muito rica. Ela era muito rica mesmo, mas era dona de supermercado no Cachoeira do Vale, tinha muito dinheiro e era muito humilde. Como eu conheci pessoas pobres e arrogantes, pessoas pobres que pensavam que era melhor do que outros e coisas semelhantes. Aqui nos Estados Unidos mesmo nós vemos alguns que melhoram de vida e se sente o tal. Então, o que o texto está querendo mostrar é que uma pessoa que vive simplesmente para si, como foi o rico, ele não vive primeiro para Deus e para o próximo, ele não sabe servir a Deus e aos homens. Este homem não tem um coração voltado a Deus. E quando ele morreu, ele foi sepultado. E eu já vi pessoas dizer que há uma diferença porque o Lázaro não foi sepultado, Lázaro foi levado para o céu. Bom, Lázaro foi sepultado como um indigente. Quando Lucas narra que esse homem foi sepultado, quer dizer que ele recebeu glórias. Ele foi sepultado com a maior honra, porque ele era rico, talvez, com um dos melhores caixões na época. E o melhor caixão, na verdade, ele usou só um caixão, e com cortejos bonitos, músicas e tudo mais, como era de costume naquela época. Já o Lázaro morreu como indigente. E se ele foi sepultado em alguma sepultura, ele foi sepultado como um indigente lá. Se ele tinha uma família, a família pegou, porque eu particularmente acredito que a história aqui é verídica, ela não é uma história simplesmente inventada da mente de Jesus, mas uma história verídica. Ele é isso que o texto está mostrando. Só que aí ele mostra que esse mendigo, ele, desculpa, irmão, ele não preocupou em narrar o sepultamento dele, mas diz que ele foi levado por anjos até o paraíso. E por alguma ocasião que Jesus está contando, há quem defende que o paraíso e o Hades ficavam lado um do outro, mas nós não sabemos se isso é verdadeiro. Talvez isso surja muito de uma filosofia grega, do pensamento grego, mas pode ser que seja verdade. E ao crer dessa forma, as pessoas falam que havia um abismo, mas a questão é, como é uma história que Jesus está narrando, Jesus ele colocou o adorno na história, querendo mostrar que o homem que morreu sem Deus estava na tormenta, enquanto Lázaro, que morreu com Deus, ele estava em um lugar de glória, um lugar de gozo, um lugar feliz, e sendo bem cuidado, enquanto o outro estava em tormenta. Então, o pensamento dessa passagem é o seguinte, que aquele que viveu para si, ele foi condenado a um lugar de tormento, enquanto aquele que viveu para Deus, não por ser pobre, mas porque ele tinha um coração voltado para Deus, ele estava em um lugar agora de descanso. Ele perdeu nessa vida, mas ganhou na vida futura, enquanto o outro aparentemente ganhou nessa vida e perdeu na vida futura. Isso é o desfecho dessa passagem. É mostrar o destino do homem. Ele vive sem Deus e vai para um lugar terrível, enquanto aquele que vive para Deus, esse sim vai encontrar-se com o Senhor. Ele mostra que a cura dos 10 leprosos, essa passagem também está registrada somente em Lucas, mostra que 10 homens, literalmente eram 10 homens, que foram acometidos de lepra, e esses homens acometidos de lepra, Jesus, ao caminhar por determinada região, ele encontra com esses homens, e esses homens, de longe, pedem por misericórdia. Jesus dá a ordem que eles fossem se mostrar ao sacerdote, e ao obedecer a ordem, ao caminhar ao encontro do sacerdote, porque lá, quando eles fossem limpos da lepra, eles tinham que ser declarados limpos por um sacerdote, conforme a lei de Moisés. Eles, no caminho, são curados. Eu creio que chega até a região onde os sacerdotes habitavam e examinavam, e ao ser examinado, seja no templo, próximo ao templo, apenas um regressou para ser grato a Cristo.
E aqui não importa, como alguns falam, mas nós não sabemos por que os 10 não voltaram, às vezes tiveram coisa a ver. Não importa, Jesus mostra a ingratidão dos 9 e apenas um regressa. E ele ainda faz questão de frisar, e esse um era samaritano. Então, esse samaritano voltou em gratidão a Cristo. É isso que a passagem quer mostrar. Pessoas que todos, Lucas registra que todos receberam bênção, mas apenas um voltou para agradecer. Todos nós recebemos bênçãos de Deus. Às vezes somos ingratos, ou às vezes, quando recebemos tantas bênçãos, o dia que uma não chega, reclamamos. No caso aqui, ele está mostrando que somente um teve a capacidade de voltar, buscar a Cristo e ser grato a Ele. E Jesus faz menção a isso. A outra parte aqui, ele está falando a respeito da vinda do Filho do Homem. Isso aqui tem cunho escatológico, a segunda vinda. Aqui Jesus já havia falado da sua morte e ressurreição, sua ida ao céu, que ele fala, e ao mesmo tempo ele apresenta o seu retorno em glória para poder vir e implantar verdadeiramente o reino de Deus que não terá fim. E nesta ocasião a igreja de Cristo encontra com Cristo na sua glória e nós vamos morar na eternidade com Deus. Aqui é uma questão escatológica muito pautada em todo o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. O Evangelho de João não tem esses padrões escatológicos, mas Marcos, Lucas e Mateus, eles se preocuparam em narrar isso com detalhes de riqueza, mostrando a respeito da glória dos julgamentos, a respeito da vinda de Cristo e a forma que muitos interpretam, às vezes, é bastante bagunçado, mas se nós interpretarmos a Bíblia como ela é, nós chegaremos a uma conclusão a respeito das questões escatológicas. Nós não devemos nos gastar em debates em relação a isso, mas sim em estudar as Escrituras e saber que Cristo, a promessa é. Quando eu estou falando isso aqui, mas pelos fatos das linhas de escatológica, de pré-milenismo, de amilenismo e de pós-milenismo. O amilenismo não acredita que existe um milênio literal de 1000 anos. O pré-milenismo acredita que existe um milênio literal de 1000 anos. E o pós-milenismo não acredita em um milênio de 1000 anos. Pensa que os 1000 anos seriam figurados e que esses 1000 anos já estão ocorrendo. Isso era uma linha de pensamento dos puritanos que acreditavam que Jesus iria voltar depois do milênio, porque no pós-milenismo a Terra passaria por um espaço de muita prosperidade, então Jesus voltaria. Isso era um milênio para o povo de Deus. Deveria ter sido verdade, os puritanos erraram nisso, infelizmente. Então, nós estaremos passando por momentos de prosperidade. E existe a linha pré-tribulacionista, mesotribulacionista e pós-tribulacionista. O pré acredita que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação e fica com Cristo nas chamadas bodas do Cordeiro, enquanto na terra tem 7 anos literais de tribulação, sendo os 3 últimos anos mais agravado essa tribulação. Nesse período, a manifestação do anticristo, que é chamado na Bíblia de homem do pecado, filho da perdição, homem da iniquidade, pequeno chifre, o iníquo e daí por diante. Esse mesmo período há um rompimento de aliança e se desencadeia grandes guerras na terra, fome e pestes causadas por todas as coisas. Isso está baseado no capítulo 6 do livro do Apocalipse, nos 4 cavaleiros. E também aos mesotribulacionistas que acreditam que a igreja será arrebatada na metade da grande tribulação, que os 7 anos também são literais. E ao ser literais, 3 anos e meio, que são 3 anos de falsa paz, onde o anticristo faz uma aliança com Israel e Israel através do mundo. E essa aliança alcança grande prosperidade, mas ao romper a aliança com o povo judeu, desencadeia grande tribulação, então a igreja é tirada da terra. E existe os pós-tribulacionistas, que acreditam que a igreja irá passar a grande tribulação na terra
e será arrebatado em algum momento. Porém, essa grande tribulação, que os meso e os pré acreditam equivaler a 7 anos, o número 7 no pensamento pós-tribulacionista é simbólico. Então, eles acreditam que haverá um período de tribulação que não se sabe quanto tempo durará e Jesus voltará e arrebatará a sua igreja nesse período da tribulação. Então, esses são os pensamentos escatológicos. Agora, o meu ponto de vista é: não importa em qual ocasião Jesus volta, o que importa é que ele voltará e que nós temos que estar preparados. Se você crê que se você é pré-tribulacionista, maravilha. Se é pós, eu não crio problema. E se é meso, muito menos. Eu só creio que tanto um quanto o outro deve ter a mente. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Esse é o nosso ponto de vista. E ele fala aqui também a respeito para terminarmos, da anunciação da paixão, ou seja, o que se está relacionado à paixão de Cristo é o que ocorreu ali no período da semana da crucificação de Jesus. São os últimos momentos que Jesus estava vivendo para enfrentar a cruz, que lhe tiraria, não tiraria, na verdade, porque ele se entregou à vida, à morte. A morte não tinha poder sobre Cristo, como não teve nem para mantê-lo morto. Então, ele ressuscitou por si mesmo, porque o pecado nunca entrou na vida de Jesus. E o comentarista mostra aqui o seguinte: ele falou, ó, o Messias reuniu os 12 apóstolos e afirmou que iria a Jerusalém e que lá se cumpriria a profecia escrita pelos profetas do Antigo Testamento. O Senhor havia se referido explícita ou implicitamente em outras ocasiões a sua paixão, começando com a ocasião em que explanou aos discípulos que os amigos do esposo somente jejuaria quando o esposo lhe fosse tirado. É o que eu falei antes em relação à parábola à passagem das bodas e também do jejum e do vinho novo, que é uma parábola. Ele fala, a frase verbal há de ser entregue, no grego expressa a permissão divina para esse acontecimento. Contudo, os seus seguidores não percebiam o que ele realmente estava falando e suas mentes continuavam nebulosas. Irmãos, nós temos que entender o seguinte: para nós, que temos os registros escritos, é mais fácil nós entendermos que Cristo ele se entregou, os seus patrícios lhe entregou ao governo romano para que fosse executado. Para nós temos as profecias veterotestamentárias que se cumpriu em Cristo, como temos relatos do Novo Testamento. Para nós é muito fácil. Mas na concepção judaica, que tinha o Velho Testamento em mão, que as mensagens escritas, que proferida pelos profetas e inspirada pelo Espírito Santo, elas faziam menção de um homem da descendência de Davi que era poderosíssimo, um homem de guerra, um homem que estaria abatendo os impérios, e este homem traria libertação e grande prosperidade para o povo. Então, na concepção judaica, na teologia judaica, isso que Jesus estava falando não tinha nexo. E quando Pedro fala, não faça isso, não fale assim de ti, é porque na mente de Pedro também era difícil. A mesma coisa foi o que ocorreu com João Batista. Quando João Batista ele manda ir perguntar a Jesus se ele realmente era o Messias ou não foi apenas uma dúvida que surgiu na vida de João Batista, que ele até mesmo esqueceu quando ele batizou Jesus, que ele viu o Espírito Santo, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista tinha conhecimento dessa revelação que ele seria o Messias através do que Deus mostrou para ele. Porém, quando João Batista é preso e ele não vê a manifestação do Messias na perspectiva judaica, de que o Messias estaria quebrando o jugo romano, João Batista começou a ficar preocupado. Por isso ele mandou perguntar. Da mesma sorte foi Pedro. Mas quando Jesus segue falando, Pedro chega até a dizer
que não era para ele fazer aquilo, que não deveria fazer aquilo. Jesus repreende o demônio que fala na boca de Pedro e fala: para trás de mim, Satanás, porque tu me serve de tropeço. A palavra escândalo ali quer dizer tropeço. Tu me serve de tropeço. Então, o que Jesus estava ensinando para aquele povo não era muito fácil de entender. E hoje, para nós que temos a mente de Cristo, temos facilidade de entender. Porém, ainda há pessoas que têm dificuldade de entender que a morte de Cristo foi o nosso plano de salvação e a ressurreição de Cristo, ela revela a nossa ressurreição. Por exemplo, na cruz, Deus demonstrou o seu amor. Na ressurreição, ele demonstra o seu poder. Na cruz é onde nós somos crucificados com Cristo. Na saída do túmulo de Cristo é onde nós também saímos do túmulo e vivemos para Cristo. Então, essa concepção teológica nem sempre é formada na mente de todos os crentes. Os crentes, às vezes, aceitam que Jesus é o Senhor, que Jesus, ele realmente é o Messias. Mas há uma certa dificuldade na mente de muitas pessoas de saber entender. Não estou dizendo teologicamente, mas escrituristicamente, porque está narrado isso nas Escrituras, que Jesus, ele é aquele que morreu e nós morremos com ele. É aquele que ressuscitou e nós ressuscitamos com ele. Esse Messias esperado pelos pensamentos judaicos ou pelo judaísmo, que até hoje os judeus esperam o Messias, os judeus ortodoxos, ele não, até a maneira que eles interpretam não está correta com a Bíblia. E o povo teve essa dificuldade nos primeiros início ali com Cristo, de interpretar o que Cristo estava falando. Então, houve muitas dificuldades para o povo. Aí o comentário vai falar assim, ó, encontramos profecias sobre Jesus em inúmeros textos do Antigo Testamento. Os salmos e as profecias de Isaías contêm maior número de referência acerca da sua pessoa, seu ministério, seu governo, sua rejeição e etc. Um dos textos que relata com muita clareza a realidade da paixão e morte de Cristo é Isaías 53. E se você conversar com um judeu ortodoxo hoje, eles não sabem interpretar Isaías 53, eles têm dificuldade. E esse mesmo texto, se os irmãos observar, é o texto que o eunuco de Candaça estava lendo. E quando Filipe ouve, possivelmente ele estava com o manuscrito grego, Filipe, que era de fala grega, era alguém que era grego e também residia em Jerusalém, possivelmente ele dominava a língua aramaica, ele se aproxima do carro, porque ele era um judeu da dispersão, se aproximou do carro que possivelmente estava sendo conduzido por um boi pela a lentidão do carro, e ele pergunta se o eunuco entendia o que lia, aquele representante. Eunuco ali tem a ver com um representante político, se ele entendia o que ele estava lendo. Então ele disse que ele não tinha como entender se alguém não explicasse. E convida Filipe, Filipe entra no carro com ele e ele pergunta, ele fala de si mesmo ou de outra pessoa? Aí o Filipe, ele explana o texto para ele. Então, nós vemos que havia dificuldades de compreensão nas profecias, principalmente para nações que não eram de Israel, para os povos que não eram de Israel. E principalmente dentro da cronologia profética do povo de Israel, ou das profecias veterotestamentárias, e por ser também bombardeado com muitas linhas de pensamento naquela época, eles tinham muita dificuldade na compreensão disso. Por isso, nós temos que entender isso. Aí aqui ele vai mostrar, como já falei, a conversão de Zaqueu, e em um resumo, ele diz o seguinte, que vemos então a compaixão de Jesus àqueles que moravam além do Jordão, ou em uma região que até aquele dia não tinha sido privilegiada pela sua visita. Cristo foi aos carentes da Pérea, ministrou a sua necessidade, curou o homem com hidropisia. Hidropisia quer dizer que ele tinha inchaço por água no corpo. Nós não sabemos em que parte do corpo, se era na barriga, se era na cabeça, mas parece que era na barriga, ou então era todo o corpo inchado por água. E ele ensinou-lhes verdade do reino em meio a parábolas, como nós já falamos, no reino
ele foi apresentado para o povo através de uma linguagem figurada de parábolas. E depois disso começou a sua viagem de volta a Jerusalém, passando por Samaria e pelas regiões da Galileia. Amém? Irmãos, que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Eu vou fazer o possível para tentar hoje ainda colocar as 3 aulas na plataforma para os irmãos, melhor, no grupo para os irmãos. E lembrando os irmãos que não me entregaram a prova, essa é a última semana para os irmãos me entregar a prova da matéria de introdução ao Novo Testamento. Amém? Que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Lembrando que na próxima aula já é a nossa 4ª aula, então os irmãos ficam atentos para fazer o pagamento para o pastor Valdir, para nós fazermos pedido do próxima disciplina. Irmãos, oremos ao Senhor, agradecendo a Deus, e logo após, irmãos, tenham liberdade de se retirar da sala. Senhor da glória, Pai de toda a eternidade, Deus Santo, Tu és magnífico, meu Pai. Tua presença é extraordinária. Nós te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos, por ter deixado, ó Pai, um guia que dirige nossos passos e padrões que nos rege como Teus servos, como cidadãos, ó Pai, do reino. Ajuda-nos, ó Pai, a ser fiel a Ti. Guarda-nos, ó Deus, guarda o nosso lar, a família, o nosso ministério. Abençoe a cada um dos Teus filhos e Tuas filhas presentes, ó Pai, nessa noite. Que o Teu Espírito Santo, Deus, continue iluminando e o Senhor dirija o passo de todos, ó Pai, em nome de Jesus. Irmãos, que Deus abençoe a todos, todos tenham uma excelente noite, uma maravilhosa semana. Fiquem todos na paz de Cristo.